estão felizes de estar aqui? Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar de um tema muito importante, de um assunto muito, mas muito importante mesmo. Eu tenho percebido, ao longo da minha caminhada com Jesus, ao longo da minha caminhada cristã, de poucos anos, tem aí 17 anos no máximo que eu estou andando com Jesus, desde que o dia que ele me encontrou e falou assim: filho, vem cá, você é meu. E eu fiquei um bom tempo assim, sem entender nada, chamava Jesus de Genésio, enfim, não sabia de nada. E aí Deus foi me ensinando, no caminhar, e conforme eu fui entendendo algumas coisas, e Deus foi me dando lentes para enxergar a sociedade, enxergar o mundo em que eu estou vivendo, as pessoas que me cercam. E desde então, desse dia que Deus começou então a me dar essas lentes e essa forma de enxergar o mundo, eu tenho percebido uma coisa muito importante nos nossos dias. Nós percebemos uma sociedade que cada vez mais vive em função da felicidade. Vocês percebem isso também? Uma sociedade que vive cada vez mais em função do bem-estar, dos tempos bons e da felicidade. E isso já quase que virou um mantra, já quase que virou uma meta de vida: viver bem, acumular bens e assim sucessivamente. E não tem problema em você querer viver bem. Não tem problema você trabalhar o fruto do seu trabalho, daquilo que Deus coloca nas suas mãos, e você crescer e prosperar. O problema está nesta falácia de que nós podemos viver uma vida somente assim. O problema está quando nós vivemos em função de buscar coisas boas e vivemos a todo momento rejeitando, fugindo e não querendo algumas outras circunstâncias que fazem parte da nossa vida. Porque com certeza quem tem um pouquinho mais de idade do que eu sabe muito mais que é impossível nós fugirmos dos tempos difíceis das nossas vidas. Tão certo quanto a chegada do inverno, que já chegou, se eu não me engano, é a chegada dos tempos difíceis nas nossas vidas. Mas tão certo quanto a chegada do inverno também é a sua partida e o início da primavera. A nossa vida, ela é um ciclo. Já dizia Rei Leão, um ciclo sem fim, Conhece essa música? Minha mãe conhece muito, porque terminava, eu falava de novo. Ela punha a fita lá do Rei Leão de novo. E eu assisti umas 5 vezes o Rei Leão seguido. Criança é assim, repetição, quer repetir, ele gosta, Então a nossa vida é feita de ciclos, irmãos. Nossa vida é composta de momentos, de tempos de paz e tempos de dificuldade. O problema é que nós cada vez mais estamos entrando nessa falácia, nessa mentira de que nós podemos viver uma vida somente carregado e carregando coisas que são boas. Não é possível, irmãos. Se vivermos dessa maneira, certamente nós viveremos uma vida de muitas frustrações. O que Deus espera de nós não é que nós estejamos o tempo todo na crista da onda. E Deus também não espera que nós vivamos a nossa vida no mais profundo vale. O que Deus espera de nós é como estará o nosso coração nessas diferentes fases das nossas vidas. Como permanecerá o meu coração nos momentos bons, e como permanece o meu coração nos momentos difíceis. É isso que Deus está esperando de nós. É isso que Deus está olhando para cada um de nós aqui nesta manhã, e cada um do seu povo, e vendo como está o nosso coração. Amém? Para nos ajudar a entender um pouco mais a respeito disso, eu vou pedir para os irmãos abrirem em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 14, do verso 1 ao verso 8. Nós temos a história de um rei chamado Asa, rei de Judá, bisneto de Salomão. Então nós temos aqui, só para vocês entenderem, nós temos já um reino de Israel dividido. Já houve a divisão política, o reino do norte era Israel, o reino do sul era o reino de Judá, e Israel então estava dividido.
Reino do sul, Judá, e reino do norte, Israel. O rei Asa era rei de Judá. Ele era rei do reino do sul. Junto com ele era Judá e outras 2 tribos. Então, nós temos aí 12 tribos de Israel. Nós tínhamos 10 tribos no reino do norte e somente 2 tribos no reino do sul, Judá e Benjamim. Basicamente, é esse o pano de fundo que nós temos aqui no texto que nós vamos ler. A história do rei Asa começa no capítulo 14 e vai terminar no capítulo 16. Mas nós não leremos tudo, porque senão a gente não tem tempo aqui para expor aquilo que Deus colocou aqui pra gente. E é um texto muito longo. Vai ficar de tarefa para você ler em casa. Amém? Vocês gostam de tarefa? Pouco amém, hein? Não gostem? Então, dá uma lidinha para vocês entenderem toda essa história. Eu vou explicar ela aqui para vocês, mas é muito importante vocês lerem. Cada vez que eu leio essa história do rei Asa, eu aprendo mais e mais coisas com a história desse rei. Vamos ler a partir do verso 1 então, 2 Crônicas capítulo 14, do 1 ao 8. Abiás descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que haviam nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos deles. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos pedir a sua presença neste lugar, Senhor, iluminando a nossa mente. Espírito Santo, nos traz a clareza da sua palavra, nos traz o entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Enche o nosso coração, Senhor, da sua sabedoria, do seu Espírito Santo, meu Pai, e que possamos sair daqui cada vez mais parecidos contigo, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Nos dê o seu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui então uma parte só para nós entendermos do início do reinado desse rei. O rei Asa, então, de Judá, está promovendo durante os seus 10 anos de paz algumas reformas religiosas. Nós vemos aqui nesse texto que o início desse rei é marcado por anos de paz, por anos de tranquilidade, onde nenhum exército o incomodou, nenhuma guerra chegou até os seus portões, e ele simplesmente se dedicou durante esses anos a consertar a parte espiritual de Israel. Israel, povo de Judá, tinha herdado de Salomão toda a idolatria com as suas 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão tinha permitido os cultos nos altares a deuses estranhos pelas mulheres com quem ele se relacionou. E o rei Asa, ele herda então no seu governo essa situação de idolatria. O Deus de Israel sendo adorado no meio de tanta idolatria nos altos dos montes. E tudo isso acontecendo nesse momento de paz. E as primeiras atitudes desse rei foi simplesmente derrubar toda a idolatria que havia em Israel, inclusive a própria mãe. A sua própria mãe foi deposta do cargo de rainha-mãe porque era uma idólatra.
Essa foi a primeira atitude então do rei Asa, quando ele sobe ao poder e começa então a promover uma reforma religiosa. Começa a levantar de novo os sacerdotes, começa a dizer ao povo: olha, agora nós vamos seguir a lei de Deus, nós vamos seguir os mandamentos. Ele começa a separar a idolatria do culto ao verdadeiro Deus, que naquela época estava tudo misturado. Outra coisa que nós vemos aqui no texto que nós lemos, que o rei Asa fez, foi fortificar as suas cidades. O rei Asa disse: olha, vamos aproveitar enquanto a terra está em paz, e vamos construir muralhas, vamos construir torres, portões de ferro com trancas, aproveitando que a terra ainda está em paz diante de nós. O rei Asa, ele tinha um exército de aproximadamente 580 mil soldados. Não eram camponeses que iam lá quebrar um galho, eram homens valentes de guerra, um exército treinado, um exército capacitado, mas a terra estava em paz. A terra não estava em guerra, e ele estava com um exército de quase 600 mil homens prontos para uma guerra. Essas são as primeiras atitudes do rei Asa. E trazendo para uma aplicação para as nossas vidas, nós deveríamos aprender muito com o início do reinado desse rei. Nós precisamos aprender, irmão, que nos momentos bons das nossas vidas, nós deveríamos estar fazendo como este rei. Nós deveríamos estar nos fortificando. Nós deveríamos estar aproveitando para que buscássemos ao Senhor enquanto está tudo bem. Porque infelizmente a maioria de nós deixamos para buscar ao Senhor quando tudo começa a dar errado, quando os problemas começam a bater a nossa porta, quando a luta está grande, nós começamos então a buscar ao Senhor, quando na verdade deveríamos estar fazendo isso hoje, enquanto tudo está bem nas nossas vidas. O Senhor não deveria ser buscado por nós somente quando nós temos um problema à vista. O Senhor deveria ser buscado, inclusive nos momentos bons das nossas vidas. Mas infelizmente muitos de nós, quando está tudo bem, estamos na crista da onda e tudo está fluindo, nós estamos festejando, nós estamos fazendo churrasco, a gente está indo comendo guaíba, e não tem problema nenhum fazer isso. Mas não se esqueça, você precisa buscar ao Senhor. O altar de adoração da sua casa não pode estar derrubado nos dias bons. Não se esqueça do Senhor quando você não tem problema nenhum. Esse rei aproveitou todo esse momento de paz que ele estava enfrentando para fortificar o seu exército, para construir as suas cidades e restaurar a adoração ao verdadeiro Deus. Isso é um ensinamento muito importante, irmãos, que muitas vezes nós deixamos escapar pelos nossos dedos. E o tempo passa muito rápido, irmãos. E quando os momentos difíceis chegam, se nós não tivermos buscado ao Senhor enquanto Ele nos deu paz, a chance de nós sermos destruídos será muito grande. Eu trabalho com jovens, e eu vejo jovens na igreja adorando, indo e vindo, e tudo lindo acontecendo, e quando chegam nas suas faculdades morrem. Porque nos períodos em que deveriam ter se fortificado, no período de paz em que eles deveriam ter se fortalecido, quando chega num ambiente de guerra, quando chega num ambiente de imposição, de conflito com a sua fé, muitos não conseguem sustentar-se, porque nos momentos bons que tiveram, não construíram suas fortalezas, não fortificaram seus exércitos e mantiveram seus altares de adoração ao verdadeiro Deus destruído dentro das suas casas. Eu vejo pais e mães preocupados com seus filhos que já cresceram, mas que infelizmente nos momentos bons, enquanto os filhos estavam aqui embaixo das suas asas, não ensinaram eles nos momentos bons a buscarem ao Senhor. E depois que os filhos crescem e tudo começa a ficar mais difícil, os problemas aparecem. Nós precisamos aprender com esse rei, irmãos. Eu vejo, para falar com todas as faixas etárias, né? Eu vejo também pessoas de idade que chegam às vezes próximo aí, né, do fim de suas vidas.
com palavras: o Senhor se esqueceu de mim? Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? Por que tantas dores, tantas enfermidades? E questionam a Deus. Salomão disse, né? Busque o Senhor no dia da sua juventude, antes que chegue a sua velhice, do qual você dirá: não tenho neles prazer. Irmãos, a Bíblia é repleta de ensinamentos para nós, e nesta manhã o Senhor está dizendo: aproveite os seus momentos bons para buscar ao Senhor e se fortalecer. Aproveite para que você possa fortalecer a sua fé. Levante o seu altar de adoração na sua casa. Não saia daqui e esse domingo e segunda-feira comece o seu dia, comece a sua semana como se nada você tivesse ouvido aqui. Comece hoje. Comece o mais rápido possível, enquanto os tempos de paz estão sobre a sua casa. Comece a buscar o Senhor. A história desse rei continua, irmãos, e o tempo de paz acaba. A história desse rei nos conta que um rei etíope, Zerá, se levanta contra ele com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros. Um exército praticamente o dobro do que ele tinha de poder. E ele então chama o seu exército, coloca-se em posição de batalha. E ele faz uma coisa muito importante, irmãos. Ele confia no Senhor. E ele clama ao Senhor. E diz as seguintes palavras: Senhor, nós confiamos em Ti. Nos ajuda, pois esta batalha é contra o poderoso e o fraco. E a palavra nos diz que o Senhor atende à oração do rei Asa e destrói o exército etíope. O povo de Judá, percebendo que o reino da Etiópia está caindo, os soldados da Etiópia estão caindo, eles começam a atacar. E o exército etíope começa a fugir. E o texto nos diz que eles não deixam eles irem embora. Eles os perseguem. E vão até as suas cidades, até não restar um. É isso que diz o texto. Perseguiu o exército etíope até não restar um. E o exército de 1 milhão foi destruído. Quando ele volta da batalha, o profeta Azarias o elogia. Fala: olha, você confiou no Senhor. Você o buscou no dia da sua angústia. Muito bom isso que você fez, rei. E sabe o que eu aprendo com toda essa parte da história, irmãos? Que nos dias mais difíceis, que nos dias mais tortuosos das nossas vidas, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos recorrer ao nosso Senhor. Nós precisamos acreditar e ter fé de que Ele é capaz de nos livrar e de nos fortalecer nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E eu não estou falando aqui somente de momentos materiais, irmão. Não é uma pregação para você ter os 10 passos da vida de sucesso, não. Estou dizendo aqui também da sua vida espiritual, dos seus momentos de tentação, aonde nós somos tentados pela nossa carne, tentados pelo nosso ímpeto de pecar. São nesses momentos também que nós precisamos confiar no Senhor e dizer: Senhor, essa é uma batalha entre o poderoso e o fraco. Me ajude, porque eu não tenho condições de vencer. O problema é que nós sempre nos achamos na condição de que temos forças o suficiente para vencer as circunstâncias. Por isso que nós caímos tantas vezes. Faça como esse rei. No tempo de angústia, no tempo de adversidade, ele busca ao Senhor. Pô, Daniel, mas isso parece tão óbvio. Parece óbvio, mas muitos de nós não fazemos isso. Muitos de nós não fazemos isso. Muitos de nós, nos momentos difíceis, ao invés de nós confiarmos no Senhor, nós começamos a questionar o Senhor.
Mas por que, Senhor? Por que isso chegou até minha casa? Por que isso? Senhor, eu faço tudo, eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, eu sou fiel, eu sou da comunidade Amor e Graça. Senhor, não, eu sou crente. E por que tantas coisas ruins estão acontecendo comigo? Esse muitas vezes é o nosso discurso. Ao invés de confiarmos no Senhor, nós começamos a questionar os seus métodos para as nossas vidas. E sabe por que muitas vezes o Senhor não nos livra de certas circunstâncias? Porque um aprendizado muito importante que nós temos nesse texto, irmãos, é uma coisa chamada humildade. Humildade. Porque às vezes não basta você buscar ao Senhor. Porque se você está buscando ao Senhor nos momentos difíceis, carregado da sua justiça própria, sabe o que a Bíblia diz sobre a nossa justiça própria? São como trapos de imundícia. Não sei se você sabe o que é trapo de imundícia, mas trazendo para hoje é papel higiênico. O resto você deduz. É isso que a Bíblia diz a respeito da nossa própria justificação. Não, Senhor, mas eu estou fazendo. Não, Senhor, mas eu oro, eu jejuo. Não, Senhor, como assim isso está acontecendo na minha vida se eu estou fazendo? Trapo de imundícia, irmão. Quando nós deveríamos nos achegar a Deus como esse rei se achegou. Senhor, eu não posso nada. Eu sou fraco nessa história aqui. Me ajuda. Não deixe que o homem prevaleça contra o Senhor. Essa atitude aqui, irmãos, é que muitas vezes nos falta. E nós nos achamos merecedores de livramentos. Mas enquanto nós nos acharmos merecedores de alguns livramentos, estou para te dizer que o Senhor ainda vai te forjar um pouquinho mais, até você entender que você é o fraco da história. Até você entender que quem precisa de ajuda é você. E vir para o culto, orar, ler a Bíblia não é uma esmola que nós damos a Deus, achando que porque fazemos, Ele então precisa fazer algo por nós. A história dos tempos de guerra desse rei nos ensina a confiar no Senhor, mas ter uma confiança em humildade perante o nosso Deus. E é muito interessante, irmãos, porque a história continua. E nós vemos ao decorrer desse texto que a terra não estava em paz. O texto nos diz que não tinha paz para quem saía, não tinha paz para quem entrava. A terra, o lugar ali, as cidades de Judá estavam conturbadas. Mas mesmo assim, mesmo sendo perigoso sair de uma cidade para outra, muitos do reino do norte, Efraim e Manassés, começaram a desertar o reino do norte. Porque segundo o que a Bíblia nos conta nessa narrativa, eles começaram a ver que o Senhor era com o rei Asa. Mesmo sendo perigoso, mesmo sendo desertores, eles optaram por abandonar o reino do norte e começaram a se juntar ao reino de Judá, porque eles percebiam que o Senhor era com esse rei. Sabe o que eu tiro disso, meus irmãos? Muito importante nesses momentos que nós estamos vivendo, sabe? Difíceis para nós, difíceis para as nossas vidas. Talvez não é fácil para nós quando nós realmente queremos seguir a palavra, quando nós queremos de fato testemunhar da nossa fé. Nós corremos o risco de enfrentar perseguições, zombaria, desdém. Como muitas vezes eu acredito que um de vocês aqui já sentiu na pele isso. Mas nós não precisamos nos envergonhar da nossa fé, irmãos. Sabe por quê? Nos dias mais difíceis da vida dessas pessoas, elas vão se lembrar que a resposta estava com você. Em tempos difíceis, a tribo de Manassés e Efraim começou a perceber que o Senhor era com o rei Asa, e começaram a buscar o Senhor em Judá. Irmãos, o que vai salvar essa humanidade não são as ideologias políticas. O que vai salvar essa humanidade não são as teorias econômicas.
Esses dias eu estava na Câmara Municipal e é muito válido isso e precisa ser discutido isso, é muito bom, né? O juiz da vara da infância e da juventude falando de um aluno que deu um murro na cara de uma professora e ele deixou esse adolescente 45 dias, que era o tempo máximo que ele podia ficar dentro da Fundação Casa, porque ele precisava dar um exemplo para a escola inteira. E eu ali percebendo, e o Senhor começou a falar comigo, eu falo, legal, é muito importante a sociedade se mobilizar, as autoridades precisam fazer a sua parte, mas irmãos, política, economia, ideologias não vão resolver o problema desse mundo, porque nos dias mais difíceis das vidas dessas pessoas, elas precisam se lembrar que existe um Senhor em Israel, elas precisam se lembrar que existe um Deus que possui uma resposta. E essa resposta está dentro de cada um de nós. Não precisa se envergonhar da sua fé, porque ainda vão lembrar que você tem uma resposta. E você precisa dizer a ela. E a resposta é tão simples: arrependa-se e creia no Evangelho. Essa é a resposta, essa é a mensagem que a igreja carrega. Arrependa-se, creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estava assistindo um vídeo no Instagram e uns jovens estavam fazendo um evangelismo na frente de uma balada, entregando uns panfletinhos, e um repórter fazendo entrevista, e chegou nesse jovem e falou assim: olha, como que faz para ter uma noite com uma garota? E ele responde assim: você não precisa de uma noite com uma garota, você precisa se arrepender e crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a resposta que nós carregamos. Nós não podemos esquecer jamais que a igreja foi levantada nessa terra para que nós fôssemos instrumentos do nosso Senhor, para que elas encontrassem resposta para aquilo que elas tanto precisam. Esse é o papel da igreja. A resposta está aqui, irmãos, amém? Vocês creem? A resposta que esse mundo precisa está aqui dentro dessas quatro paredes. Arrependa-se e creia no Evangelho. E é interessante, irmãos, que a história continua, e a Bíblia nos conta que após todos esses acontecimentos, esse conjunto de turbulências, a Bíblia nos diz que o rei Asa teve um longo período de paz. E após o longo período de paz, que a Bíblia não nos diz absolutamente nada do que aconteceu, adivinha o que veio? Um momento de guerra. Porque a vida é assim, tempos de paz e tempos de guerra. A vida é exatamente assim. E após um longo período de paz, o rei Asa se vê atacado pelo reino do norte. O rei Baasa de Israel começa a construir uma fortificação na fronteira para que as pessoas parassem de migrar, para que as pessoas parassem de desertar, sair lá do reino do norte e começar a ir para o reino do sul. E esse rei, então, a história nos conta que diante desse tempo de guerra, ele não confiou no Senhor, mas ele confiou no rei da Síria. Pegou os tesouros da casa do Senhor e ofereceu ao rei da Síria para que esse rei lhe fizesse proteção, atacasse o reino do norte, para que então eles parassem de construir a fortificação na fronteira. E aí eu me pergunto, irmãos, o que aconteceu com o coração desse rei? A Bíblia não nos conta. A Bíblia simplesmente fala que ele teve um longo período de paz, e quando chega um período de guerra, ele age totalmente diferente do primeiro período de guerra que ele teve. Eu não sei o que aconteceu no coração desse rei, mas eu tenho uma pista. Provavelmente o que aconteceu no coração deste homem é o que pode acontecer e o que muitas vezes acontece no nosso coração também. Porque tudo que a gente faz dá certo. Eu orei ao Senhor, o Senhor me ajudou. Não, eu consertei os postes ídolos, eu derrubei tudo ali, o Senhor foi comigo. Eu busquei o Senhor no meu tempo de paz e deu certo. Tudo que eu fiz deu certo.
Olha só, as pessoas de outros povos começaram a desertar e vir até mim. Olha só, o que eu fiz deu certo. A Bíblia não nos conta o que aconteceu, mas talvez tenha sido isso, porque isso é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente começa a fazer, e dá certo, e dá certo, e dá certo, e dá certo. E eu começo a falar assim: opa, peraí, eu estou fazendo e está dando certo, eu estou fazendo e está dando certo. Logo, opa, eu não preciso do Senhor, o que eu preciso é fazer alguma coisa. Desde que eu faça alguma coisa que é correto, dá certo. As pessoas estão vindo até mim, Deus está me prosperando. E o nosso coração começa a se esvaziar da dependência do Senhor e começa a se encher da nossa capacidade própria de resolver problemas. E sabe o que isso nos leva? Nós vemos que o rei Asa pegou coisas do templo e ofereceu ao rei da Síria. Irmãos, é exatamente isso que acontece quando o nosso coração começa a se encher da nossa própria capacidade de resolução de problemas. Nós começamos a pegar tesouros do Senhor, coisas que são boas, jejum, oração, culto, evangelismo. Nós começamos a pegar essas coisas boas e começamos a deturpá-las. É a fé na fé. Não lembro quem pregou sobre isso aqui um dia nesse púlpito, mas eu lembro dessas palavras: fé na fé. Eu não tenho fé no Senhor Jesus, eu não tenho fé em Deus, eu tenho fé nas minhas práticas, porque dá certo. E aí então, nós começamos a chegar num ponto, irmãos, que nós começamos a nos aliançar com o pecado. Porque se nós olharmos para a narrativa bíblica, Deus havia dito na formação do povo de Israel que eles não deveriam formar aliança com nenhum povo que estivesse ao seu redor, porque a aliança deles era com o Senhor. E nós começamos a ver que dá certo, tudo que nós fazemos funciona, e nós perdemos a capacidade de entender que nós podemos estar correndo o risco de nos aliançarmos com o erro, com o pecado, que nós deveríamos destruí-lo. Como nós vimos no primeiro tempo de guerra que o rei Asa teve, o que ele fez com o exército etíope quando ele começou a fugir? Não, pode ir embora, tá tudo bem. Ele foi até o fim, irmãos. Ele destruiu aquilo que poderia derrubá-lo. Só que muitas vezes nós não destruímos aquilo que pode nos derrubar, nós começamos a fazer aliança com aquilo que pode nos derrubar. Nós começamos a achar que está normal, que está tudo bem. E a história continua e diz que deu certo. Olha só, a aliança com o rei da Síria deu certo. E o rei Baasa para de construir a edificação, abandona tudo lá, porque o rei da Síria invade o reino de Israel, e aí ele para de construir para ir tentar se defender. E olha só, solucionei o problema fazendo aliança com o erro, solucionei um problema fazendo aliança com o pecado. E ele pega, e a Bíblia nos conta, irmãos, que ele pega o resto da edificação e fortalece as suas cidades. Ele pega tudo aquilo que o rei Baasa estava construindo, desmonta, e aquilo que já estava ali para ser montado, pega tudo aquilo ali e começa a construir suas cidades, com o fruto de um erro. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deu certo. E talvez esse é o maior perigo das coisas erradas que nós fazemos. Quando eu era mais jovem, eu tinha medo de errar, porque eu fazia a seguinte assimilação: se eu estou fazendo algo errado, isso vai dar o quê? Errado. Porque se eu estou fazendo algo errado, não tem como dar certo.
Mas conforme eu fui crescendo e observando a sociedade, a vida e tudo mais, eu comecei a perceber que nós fazemos coisas erradas e dá certo. Esse é o problema. Se tudo que nós fizéssemos de errado desse errado, ia ser a melhor coisa do mundo, irmãos. Porque você fez e deu ruim, você, opa, vou fazer de novo não, vou levar chumbada. Mas a gente faz errado e dá certo. O rei faz uma aliança com o pecado, deu certo, e com os frutos do seu trabalho penoso, do seu pecado, ele começa a construir outras coisas. Olha como que a história começa a destoar, irmãos. Um homem que num tempo de paz, um homem que num tempo bom buscou ao Senhor, nos tempos difíceis confiou nele com humildade, agora se vê fazendo alianças com o erro, alianças com o pecado, e com os frutos dessa aliança começa a construir algo. Isso é um alerta para nós nesta manhã. Isso é um alerta para nós nesta manhã. Nós precisamos buscar o Senhor em nossos lares. Nós precisamos dobrar nossos joelhos e pedir: Senhor, me ajuda. Porque nós não temos como saber. O nosso coração, a Bíblia diz que ele é completamente enganoso. Nós não temos como saber, irmãos. Talvez quando você perceber, pode ser tarde demais. E você já fez tantas coisas que deu certo, mas que desagradaram ao Senhor. E você já pode estar não somente fazendo aliança com o que desagrada a Deus, mas já pode estar construindo algo com os frutos das suas alianças erradas. Coloque tudo nos pés do Senhor nesta manhã. Eu não sei o que você carrega, eu não sei quais são as suas atitudes, quais são os seus planos, mas eu peço encarecidamente, de acordo com aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração, coloque tudo aos pés do Senhor. E pergunte: Senhor, isso te agrada? Isso te glorifica? Isso é teu? Isso é para mim, Senhor? Pare de querer viver a sua vida como se você fosse o seu Deus. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se muitas vezes eu vou saber disso, mas nós precisamos nos lembrar constantemente que existe um Deus dos céus. E Ele é Deus, como nós cantamos aqui nesta manhã. Ele é Deus, não somos nós. Eu não sou Deus sobre a minha vida. Então eu não posso fazer o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, porque Deus é Deus. E não se engane, se nós estamos fazendo tudo na hora que queremos e como queremos, e está tudo dando certo, não se engane. Não se engane. Deus é Deus. E você vai continuar fazendo e prosperando. Mas a Bíblia nos diz que todas as coisas estão nus e patentes aos olhos daquele que um dia nós haveremos de prestar contas. Todas as coisas estão nu e patentes. Nós colocamos nossas melhores roupas, passamos nossos melhores perfumes, nós nos vestimos para transmitir algo a essa sociedade. Ninguém sai nu de casa, nem deve, pelo amor de Deus. Mas para Deus, irmãos, Ele não está enxergando a nossa roupa. Ele não está enxergando, sentindo o cheiro do seu perfume. Deus está enxergando o seu coração e sentindo ou o perfume de Cristo ou o fedor do nosso pecado. É simples assim. Nós precisamos, irmãos, fazer como esse rei fez nos primeiros momentos do seu reinado. Porque o segundo momento desse rei, nos parece que ele está nos ensinando coisas que nós não devemos fazer.
E sabe o que me impressiona também nessa história? A Bíblia diz que após ele fazer tudo isso, um profeta, Anani, chega até o palácio para repreendê-lo. E diz: olha, você não se lembra do que o Senhor fez por você? Você não se lembra de quando você, na sua angústia, clamou ao Senhor e Ele te respondeu? Diante de um exército de 1 milhão de homens, o Senhor te livrou. E agora você faz aliança diante de uma coisa tão pequena, você faz aliança com a Síria. Por conta disso, o exército da Síria escapou das suas mãos. Você agiu loucamente. Essas são as palavras do profeta. Você é um louco de ter deixado de confiar no Senhor para confiar em homens. E a história, infelizmente, não nos diz: o rei Asa se arrependeu. O rei Asa então disse: Senhor, chorou, rasgou suas vestes, jogou cinza sobre suas cabeças, como fez Davi quando errou, quando foi repreendido pelo profeta. A Bíblia diz que ele se enfureceu diante da repreensão do profeta e mandou-o prender e castigar ele no tronco. E não somente o profeta, mas outras pessoas do povo que estavam questionando o rei, dizendo: olha, por que você fez isso? Por que você não buscou o Senhor? Esses do povo também foram presos e castigados. E a Bíblia nos conta que nos últimos anos do seu reinado, esse homem ficou doente. E ele não recorreu ao Senhor. E ele morreu. A Bíblia termina esse relato dizendo que ele preferiu confiar em médicos curandeiros do que no Senhor. Olha que fim trágico, irmãos. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Eu já vou encerrar com vocês. É que o Senhor não está com um caderninho na mão. Sabe, quando você acerta, ponto positivo. Quando você erra, ponto negativo. Quando você faz algo legal, Ele te premia. Quando você faz algo ruim, Ele te castiga. Não. Deus não está agindo dessa maneira conosco. Ele ainda continua enviando seus profetas para nos dizer: pare. Pare. Porque isso é coisa de gente louca. Pare de agir com as suas próprias mãos. Pare de achar que tudo que você faz dá certo, quer dizer que Deus está te aprovando. Pare, enquanto ainda é tempo. Eu não sei se Deus está usando a minha vida para falar com alguém aqui, mas pare, pelo amor de Deus. Você pode fazer como esse rei, me castigar, me ignorar, fingir que não está me ouvindo, e ter um fim trágico. Ou você pode se arrepender nesta manhã e falar: Senhor, me perdoe, eu aceito a sua repreensão, porque não é assim, eu não quero ter esse fim. Essa é uma manhã de reflexão, para que nós possamos analisar as nossas vidas e entender como nós estamos vivendo tempos de guerra e os tempos de paz. Se pudesse colocar de pé, Ministério de Louvor. Gostaria de fazer uma oração por vocês. Se vocês me derem só mais um minutinho, quero orar por vocês. Sei que às vezes vocês estão preocupados, compromissos, mas eu não poderia terminar essa pregação sem fazer uma oração por cada um de vocês. E também peço que vocês orem por mim, porque o meu coração muitas vezes pode ser igual ao desse rei. Os nossos corações podem ser igual ao desse rei. Nós não podemos nos afastar do Senhor, amém? Jamais. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos, meu Pai, te agradecer por esse maravilhoso momento, Jesus. Te agradecemos, meu Pai, pois o Senhor tem nos ensinado, Jesus, a vivermos os diferentes tempos das nossas vidas nesta manhã.
Que possamos, meu Pai, nos dias bons buscar ao Senhor, levantar os nossos altares. Possamos nos dias de alegria, de confraternização, nos lembrar que nós precisamos nos fortalecer e nos fortificar. Não podemos nos esquecer do Senhor. Obrigado por nos ensinar, Senhor, nesta manhã, que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós precisamos confiar no Senhor. Meu Pai, eu te peço, livra-nos, Senhor, o nosso coração de tudo aquilo, Senhor, que nós estamos fazendo e que está dando certo, mas que não está agradando o seu coração. Senhor, nos mostre tudo aquilo que nós precisamos deixar. Senhor, abre os nossos olhos. Obrigado, Jesus, pois o Senhor continua enviando os seus profetas, enviando a sua palavra, enviando a sua repreensão. O Senhor continua nos dando tempos de paz, tempos de guerra, para que nós possamos nos lembrar de que existe um Deus dos céus. Nós submetemos as nossas vidas a Ti, Jesus. Livra a sua igreja, livra-nos, Senhor, do nosso próprio coração. É isso que eu te peço nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.